Nesse vídeo eu vou falar sobre a situação dos brasileiros nos Estados Unidos. Muitos vieram para cá para realizar um sonho. Muitos vieram para cá porque a vida no Brasil era dura e eles tinham perspectiva de uma vida melhor, num país melhor. Mas chegando aqui, o que foi que eles encontraram? O que significa na prática viver, morar nos Estados Unidos? Eu vou dar um apanhado sobre para onde os brasileiros vão, em que estados dos Estados Unidos eles estão vivendo, sobre quais condições, onde trabalham, quanto ganham, onde moram, qual o padrão de vida médio do brasileiro que está morando nos Estados Unidos. E esse vídeo não é para dizer se vale ou se não vale a pena vir para cá. A decisão final sempre vai ser sua. Porém, eu quero dar uma visão bem realista de como que é a vida no dia a dia dos Estados Unidos. Não a vida do Instagram, das fotos, dos pontos turísticos, como que é acordar de manhã e trabalhar, como se existe preconceito, se não tem, como os brasileiros se misturam na vida social dos Estados Unidos. É para dizer como que é realmente a vida social de um brasileiro nos Estados Unidos. Se eles interagem com os outros, se eles vivem num nicho só de brasileiros, e é como se estivesse morando num Brasil mais frio apenas. E no final eu vou falar sobre a situação migratória, né? Se os brasileiros estão com medo de deportação, quem está com medo de deportação, se manter, como se legalizar. E no final eu vou falar da situação migratória dos brasileiros nos Estados Unidos. Se eles estão com medo de deportação, como é viver com medo de deportação, sim ou não. Se realmente precisam se preocupar, quem precisa se preocupar e quais são os caminhos para se legalizar e viver tranquilamente aqui nos Estados Unidos, quem quer viver. E no final, a decisão sempre vai ser de cada um. Eu só espero ter ajudado quem pensa em vir para os Estados Unidos, ainda está pensando em vir para os Estados Unidos, e quem está vivendo nos Estados Unidos e quer tomar uma decisão diferente, quer tomar um rumo diferente, se quer voltar, se não quer voltar, fazer um balanço e falar assim, não, realmente é aqui que eu quero viver. Então, agora nós vamos falar de quem são esses brasileiros que vivem nos Estados Unidos. A maioria dos brasileiros vem ou vieram do Sudeste, especialmente Minas Gerais, especialmente da região de Governador Valadares. E tem uma explicação, porque há muito tempo atrás, década de 40, 50, alguns brasileiros dessa região foram convidados a trabalhar na região, se estabeleceram e, uma vez estabelecidos, começaram a chamar parentes e uma vez que os parentes também vieram, se criou uma comunidade de brasileiros na região de Massachusetts. E essa é a colônia mais antiga de brasileiros nos Estados Unidos e talvez a mais numerosa. Não sei hoje em dia. Além dos brasileiros que vêm da região sudeste, também temos brasileiros vindos do Paraná, Goiás, Bahia e Pará. E esses brasileiros que vêm para cá são brasileiros de classe média, porque qualquer que seja o caminho que você escolha para vir para os Estados Unidos, é um caminho caro. O caminho de atravessar a fronteira pelo México, você tem que pagar a viagem até o México, mais o coiote, que vai te ajudar a fazer a travessia. É uma travessia arriscada, perigosa, você vai atravessar uma região muito barra pesada para chegar nos Estados Unidos. É uma coisa que, cá entre nós, eu não recomendo. Ou então você pode tirar um visto, que seja visto de turista ou visto de estudante, vir para os Estados Unidos e permanecer aqui, deixar o visto expirar e continuar aqui. É ilegal? É ilegal. Mas
depois a gente vai falar dos caminhos. O caminho do visto também é um caminho caro, porque você tem que anexar os seus documentos, ir até uma embaixada, fazer a entrevista. O processo às vezes não é feito no mesmo dia, então você tem estadia de hotel, viagem para a cidade que tem a embaixada, tem a passagem aérea. É um processo que não custa barato. Então o brasileiro que vem para cá é um brasileiro que tem recursos para dar esse primeiro passo. O brasileiro vem para os Estados Unidos porque ele vê que o empreendedorismo, o empreender, o procurar emprego, a atividade econômica no Brasil está um pouco esmagada, um pouco sufocada, e ele vê de fora um país empreendedor e resolve aceitar o risco. Então, é uma aventura, mas sempre é o brasileiro que confia em si mesmo, que confia na economia do país e que sente que vale a pena arriscar, sente que permanecer no Brasil, as oportunidades não vão ser tão grandes quanto as oportunidades que existem aqui. E a gente vai falar, né? Existem realmente essas oportunidades? Vamos falar sobre isso mais para frente, fica até o final do vídeo. Então, entre 2010 e 2017, a comunidade de brasileiros cresceu 33%, vindo de 340 mil para 451 mil imigrantes oficiais. Em 2023, estimou-se que existiam mais de 598 mil brasileiros registrados na Embaixada do Brasil, de acordo com os dados da Embaixada do Brasil. Mas também esse número pode subir para 1,9 milhão de pessoas se você considerar os não oficiais e os descendentes dos brasileiros que nasceram nos Estados Unidos. 50% dos brasileiros vivem em 3 estados: Flórida, Massachusetts e Califórnia. Destaque também para Connecticut e New Jersey. Flórida é um ponto de entrada natural para os brasileiros, é a passagem aérea mais barata, o voo mais curto. Massachusetts, onde tem a comunidade de brasileiros mais antiga. E a Califórnia, ela atrai os brasileiros por ser uma região, sinceramente a Califórnia está nas estatísticas, mas eu não entendo por que o brasileiro vai para a Califórnia. Porque uma vez que você chega aqui, você descobre que a Califórnia é muito caro viver na Califórnia e é muito longe do Brasil, principalmente, né? Então, assim, alguma coisa atrai os brasileiros para a Califórnia, mas uma vez que você esteja vivendo nos Estados Unidos, os americanos estão saindo da Califórnia. Então, eu não vejo motivo para algum brasileiro que está procurando vir para os Estados Unidos querer ir para lá. Tem destaque também para Connecticut e New Jersey, e isso é por causa da proximidade com Nova York. Morar em Nova York é muito caro. Então as pessoas resolvem para Connecticut e New Jersey porque é uma maneira de você estar perto de Nova York com um custo de vida mais barato. E Nova York atrai as pessoas porque é a maior cidade, maior região metropolitana aqui dos Estados Unidos, né? Não há controvérsia sobre ser a maior região. Há controvérsia sobre ser um bom lugar para se viver. Agora sim, outra coisa que atrai muito os brasileiros é a comunidade que existe já de brasileiros aqui. Então, assim, as pessoas de fato não vão para um lugar onde elas não conhecem ninguém. E a língua é sim uma barreira. Claro, existem pessoas que falam inglês muito bem no Brasil, que estudam, se preparam, mas é diferente. Quando você desce do avião e vai falar com um americano nativo, você percebe que é diferente e você percebe, por mais que você tenha se esforçado ao longo da vida, o americano vai olhar para você, vai falar assim, esse cara não é americano, esse cara tem um sotaque muito carregado, e vai ser assim para o resto da sua vida. Então é aconselhável, e é o que de fato acontece, que os brasileiros vivem em comunidades de brasileiros. Isso é discutível porque isso não vai ajudar você a desenvolver o teu inglês.
Muitas vezes você vai viver a vida inteira nos Estados Unidos sem falar inglês porque você vive em comunidade de brasileiros. Brasileiros que se legalizaram nos Estados Unidos foi através de laços familiares, como por exemplo casamento, ou brasileiros que vieram com visto de estudante, cumpriram o prazo e a lei como estudantes, arrumaram um emprego, e as empresas onde eles arrumaram um emprego ajudaram no processo de obtenção de green card. É um caminho bem possível e super legal. O que tem acontecido é que o próprio governo americano começou a investigar esses casos de casamentos, porque começou a ter muito casamento arranjado, casamento comprado só para obter o documento, a certidão de casamento, dar entrada da documentação, obter green card ou até cidadania, e então a pessoa se divorciava, porque de fato era um casamento só de conveniência, só no papel. O brasileiro, ou qualquer estrangeiro, né, porque eu estou falando do Brasil, ele pagava para um americano se passar por cônjuge só para poder obter o documento. Mas agora o governo americano está muito ciente desse tipo de fraude e tem coibido bastante a obtenção de green card ou cidadania através desse caminho. O caminho de você vir como estudante, se formar, arrumar emprego e a empresa te ajudar, é bem possível, só que é um funil bem estreito, né? Mas é possível e é legal. Mas a grande maioria dos brasileiros, ou eles vão entrar via fronteira do México, ou eles vão entrar vão ser admitidos como turistas e vão estender o visto, e nesse período que o visto está vigente, eles vão procurar alguma atividade econômica e se estabelecer nos Estados Unidos ou viver na comunidade de brasileiros e alimentar o sonho de ter uma vida melhor. Agora, outra coisa que eu não sei, assim, todo mundo fala de atravessar a fronteira pelo México, mas a fronteira Estados Unidos e Canadá é uma fronteira terrestre pouco vigiada. Eu não estou incentivando nada, mas a dificuldade de atravessar pela fronteira do México é imensamente maior e mais arriscada do que atravessar pela fronteira do Canadá. É óbvio que também não é fácil ir para o Canadá. É óbvio que o Canadá sabe que existe esse caminho de atravessar a fronteira para os Estados Unidos para o estrangeiro, mas tem muitos brasileiros vivendo no Canadá de maneira legal, e às vezes o próprio Canadá é um país mais aberto à imigração. Então, você pode ir para o Canadá, se estabelecer no Canadá e, eventualmente, né, passar a fronteira para os Estados Unidos. Outra coisa que influencia é o clima. O clima no norte dos Estados Unidos é cruel, pesado, desumano, principalmente para um brasileiro. Então, a Flórida é um estado bastante recomendado. O Texas é um estado de baixo custo de vida, é um pouquinho mais longe, um pouquinho mais caro para chegar. E tem uma comunidade brasileira não tão grande, mas é um estado que os americanos saem de estados caros, como Nova York e Califórnia, para morarem ou no México ou na Flórida. Bom, agora eu vou falar do que os brasileiros vêm fazer nos Estados Unidos, né? Quais são as principais ocupações, onde que eles trabalham, quanto ganham, se eles têm uma vida boa, de fato, não é? Eles vieram para cá com esse sonho, se de fato eles estão alcançando o sonho. A estatística que eu tenho aqui, que é 34,5% dos brasileiros que vêm para os Estados Unidos, eles têm pelo menos uma graduação. O brasileiro que vem para os Estados Unidos tem mais graduação do que a média da população americana. Porém, ele não consegue trabalho na sua área de atuação, muito dificilmente. Então, onde que os brasileiros eles vão trabalhar quando eles chegam nos Estados Unidos? As principais áreas onde o brasileiro vai trabalhar é construção civil, limpeza, vai ser garçom, cozinheiro, trabalhar nos restaurantes, vai ser babá, cuidador, ou vai ser motorista de aplicativo,
Ou vai ter algum outro tipo de serviço especializado, por exemplo, mecânico de automóvel. O brasileiro vai vir aqui para os Estados Unidos para fazer o que no Brasil ele achava que era um bico. E quanto que essas atividades pagam como salário? A pesquisa que eu fiz aqui, que o salário é $40 mil por ano. Né? $40 mil por ano é muito ou é pouco para quem vive nos Estados Unidos? É muito. Muito pouco. É um salário muito ruim. 40 mil por ano aqui, uma pessoa sozinha viveria com dificuldade. Uma família com 40 mil dólares por ano, ele precisaria de que os dois cônjuges trabalhassem com certeza, e um dos cônjuges talvez tenha que trabalhar em 2 empregos. Então, é uma vida difícil. Porém, o que eu diria, como se dá bem? Por exemplo, o pessoal faz muita piada, alguns comentários até preconceituosos, que o brasileiro vem aqui e vai trabalhar com limpeza. Sim, o brasileiro vem aqui e vai trabalhar com limpeza. No Brasil, a pessoa que vem aqui e trabalha com limpeza provavelmente contratava uma diarista. Então, assim, a pessoa no Brasil contratava uma diarista, tinha uma condição econômica razoavelmente boa, tão boa que permitiu tirar um visto, comprar uma passagem e vir para os Estados Unidos. E quando chega aqui, essa pessoa ela vai trabalhar numa empresa de limpeza. Agora, por que essa pessoa vai trabalhar numa empresa de limpeza? Porque os únicos contatos que ela tem é a comunidade. E aí esse emprego vai ser oferecido a ela, e ela vai falar assim, bom, é o que eu tenho, eu vou aceitar esse emprego, e tudo bem, é um emprego. É um emprego valorizado, que paga pouco para os padrões americanos, pouco para o custo de vida americano, mas a pessoa vai ter onde morar, vai ter transporte, vai sobreviver. Agora, assim, o que acontece com o tempo? É isso que é importante. A pessoa não vai trabalhar na empresa de limpeza todo o tempo. Essa pessoa, se ela tiver o espírito empreendedor e for progredindo e entrando, conhecendo o mecanismo e conhecendo a engrenagem e sonhando o sonho americano, essa pessoa vai começar a criar um network de clientes. Então, no começo, ela trabalha para uma empresa de limpeza. Depois, ela se torna a própria empresa e ela é a diarista, passa a ser ela a diarista, porque ela já tem contatos. Então ela não precisa trabalhar para uma empresa de diaristas, ela diretamente contrata e oferece seus serviços. Começa com uma casa, com 2, com 3, aí essa pessoa tem 10 casas, faz uma por dia, faz 2 por dia, uma de manhã, outra à tarde. E a partir do momento que ela tem a 11ª, a 12ª casa, ela precisa contratar alguém para cobrir. E ela se torna a pessoa que vai empregar os novos brasileiros que estão chegando para realizar seu sonho. Então, assim, se você consegue primeiro arrumar um emprego, porque você precisa do emprego, mas depois você consegue ser um empreendedor individual, esse empreendedor individual, ele vai conseguir ter uma condição econômica bastante razoável. Essa pessoa não vai comprar um helicóptero, mas vai ter uma vida bastante confortável. Outra estatística que é válida é quantas horas de trabalho demora para um americano comprar um iPhone, quantas horas de trabalho demora para a pessoa comprar um Corolla, quantas horas de trabalho demora para a pessoa comprar um rancho no supermercado. Essa comparação é válida. E o americano trabalha muito menos horas para adquirir bens. Nos Estados Unidos, os bens são baratos, principalmente em relação ao tempo de trabalho necessário para adquirir esses bens. Porém, os serviços são caros. Agora, se você recebe salário para realizar esse serviço, vai demorar um tempo para você crescer. Agora, se você passa a ser um empreendedor individual, aí, meu amigo, aí você tem sim condição de ter uma vida bastante confortável. Agora,
para ser um empreendedor individual, você vai precisar criar contatos, criar um network, aumentar a tua base de clientes, mas é possível, é um caminho. E como que você faz, como fazer para juntar dinheiro, principalmente no começo, porque o começo é difícil. Você vai morar em casas compartilhadas, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Então, assim, uma casa tem 3 quartos, moram 3 famílias. Você vai cozinhar em casa. Sim, você vai cozinhar em casa. Ah, no Brasil eu ia no restaurante, eu ia numa churrascaria no fim de semana, não é? É comum você passar num barzinho no Brasil. A pessoa vivia isso. Nos Estados Unidos não. Essa pessoa vai cozinhar em casa. E principalmente no começo, ela vai ter uma vida bastante modesta e regrada. Outro risco é cair no consumismo. Aqui nos Estados Unidos, assim, é muito comum. Eu já vi assim a pessoa chega aqui, vou comprar minha BMW. Pode comprar a sua BMW, né? Fazer um lease numa BMW, pagar $800 por mês. Ela vai pagar de carro o que ela paga de casa. Vai ter um carro. Mas isso é só ostentação, é só olho gordo. Só porque a pessoa vai mandar foto pro Brasil, vai colocar foto no Instagram e vai falar assim, olha, eu tenho aqui a minha BMW. Tem, mas não é o jeito certo. O jeito certo é no começo vai ter um carrinho modesto. O carrinho modesto aqui é muito barato, muito confiável, te leva do ponto A para o ponto B. E é isso, você vai ter um Corolla. O Corolla aqui e o Honda Civic é o carro de entrada. Você vai ter um Corollinha aí, né? Vai pagar $3-4 mil nesse teu Corolla. Ele vai ter o quê? 150, 200 mil milhas rodadas, que pro americano é um carro que vale, não tem valor nenhum. Você vai pagar quase nada nesse carro e vai andar com ele de boa, praticamente sem despesa nenhuma. Fora só combustível e manutenção, né? E é assim que você faz no começo. Então, no começo, você vai ter essa vida regrada, vai aos poucos mudando de patamar em relação... Primeiro você começa com um trabalho assalariado, depois você passa a ser um empreendedor individual, depois no fim você até está contratando gente porque você tem cliente demais. Outra questão é aposentar nos Estados Unidos ou pegar esse dinheiro que você juntou e voltar para o Brasil. Não tem uma solução, não tem uma resposta simples para isso. Acho que cada caso é um caso. Porque, assim, alguns brasileiros que vêm para cá, quando eles chegam na idade da aposentadoria, vamos supor, 65 anos, já tem uma série de benefícios. Tem uma rede social de proteção para os 65 anos. O Social Security aqui funciona razoavelmente bem para quem tem 65 anos. Para quem não tem 65 anos, a saúde é caro. Mas tem uma certa rede de proteção para quem chega nos 65 anos. Agora, outra coisa é que a pessoa chega aqui nos 65 anos dizendo que quando aposentar vou voltar para o Brasil. Porém, os filhos crescem, os filhos se casam, os filhos têm uma vida social americana, os netos são americanos. E a pessoa fala assim, não, a pessoa cria raiz. A pessoa vai criar raiz nos Estados Unidos e vai viver aqui. Vai viver, morrer aqui. Assim, fez a transição completa do Brasil para os Estados Unidos. Agora tem outras pessoas que fazem a seguinte conta. Eu vou ganhar meu salário de aposentado, vamos supor $1.500 por mês, que é uma merreca se você for morar nos Estados Unidos. Porém, $1.500, você multiplica por 5, converte em real, você vai falar, opa, esse é um dinheiro razoável no Brasil, né? Então, assim, a pessoa viveria uma vida muito difícil com salário de aposentado nos Estados Unidos e volta para o Brasil, converte o dinheiro em real
e vai morar em Porto Seguro, na beira da praia, de boa na lagoa. Então, assim, tem as duas coisas. Mas a pessoa, quando faz isso, ou não teve filhos, ou deixou os filhos no Brasil, ou os filhos já têm uma vida totalmente independente. A pessoa fala assim: ó, meu filho, boa sorte, você fica aí, eu vou ter minha velhice tranquila no Brasil, uma vida confortável na beira da praia, e Deus te abençoe. Bom, agora eu vou falar sobre quem está nos Estados Unidos, está em situação irregular e está procurando um caminho para se legalizar. Quais são as opções? Eu vou ler aqui porque são muitas coisas e eu não consigo decorar tudo, mas vamos lá, tenham paciência. Quais são esses caminhos? Um é ser cônjuge ou parente direto de cidadão americano. Eu já tinha comentado isso aí, né? Se você tem um casamento legítimo com um cidadão americano, você tem o direito à permanência no país. Porém, as autoridades dos Estados Unidos estão investigando seriamente se essas uniões são reais e estáveis. Filhos ou cônjuges de militares da ativa. Então, assim, se alguém da família se alistar no exército e for um militar da ativa, ele ganha o direito de estender cidadania para filhos ou cônjuges. Pessoas que fizeram a petição antes de 2001. É raro, é raríssimo, mas está previsto em lei. Asilo político, né? A gente está vivendo uma situação que algumas pessoas têm conseguido visto por asilo político, não só brasileiros. Tem aqui a situação vistos U e T, que são vítimas de crime ou tráfico. Também é uma situação bem rara. E outra situação, quem viveu ininterruptamente nos Estados Unidos desde antes de 1º de janeiro de 72. É uma situação bastante rara também. E para quem viveu pelo menos 10 anos nos Estados Unidos e comprova que a sua remoção traria dano para um cidadão americano. Por exemplo, uma mãe que tem uma criança que depende da mãe, depende dos cuidados da mãe, né? Isso traria dano para o cidadão americano. Essa mãe pode fazer a petição e não ser removida. O que eu acho é o seguinte: durante algum tempo teve um abuso de permitir entradas em excesso nos Estados Unidos, e hoje o que está acontecendo é um pêndulo ir demais na outra direção, né? Então tem muitos não só brasileiros, né, mas muitos imigrantes que vêm para os Estados Unidos com boa vontade, seguindo as leis, pagando os impostos e sendo cidadãos americanos de verdade, até mais cidadãos que muitos americanos nascidos nos Estados Unidos. E essas pessoas mereceriam uma oportunidade de viver aqui, né? Mas infelizmente, devido à dinâmica do que aconteceu no passado, essas pessoas estão sendo prejudicadas por uma política que tende a fechar demais para o outro lado. E faz diferença quem entrou com visto e estendeu o visto, permaneceu nos Estados Unidos depois do visto ter expirado, e quem entrou pela fronteira sem registro nenhum. Faz diferença. Os ajustes de status são mais prováveis para quem teve o visto estendido, porque essa pessoa já passou pela imigração, já submeteu documentos, e a única falta dela foi o overstay,
né? Agora, quem entrou ilegalmente pela fronteira, aí a probabilidade de obter perdão e regularização da situação é muito mais difícil. Agora, tem as pessoas que se arrependeram de vir para cá, são as pessoas que não conseguiram exercer profissão, são as pessoas que não conseguiram arrumar um meio de ganho de vida, um meio empreendedor de ganhar vida, ficaram dependentes de salário por muito tempo, e pessoas que ficam assim desprotegidas, principalmente em relação a custo de saúde, porque se você é uma pessoa aqui o custo de saúde é caro, né? Nos Estados Unidos o custo da saúde é muito caro. Se você não tiver um seguro de saúde é caro, e se você não ganhar bem, a situação realmente é complicada. Não que você não tenha serviço, né? Você vai ter um serviço de saúde, vai ter um custo alto. Se o teu seguro cobre muito pouco, não cobre esse custo alto, você vai ter uma vida para o resto da vida, só que você vai ter como se fosse um boleto para pagar dentro das suas condições, mas por muito tempo. Como se você estivesse comprando uma casa por 30 anos, você vai ter um boleto para pagar o hospital por 30 anos. Mas você não vai ficar desassistido, né? Mas concordo, a situação, para quem não tem condição de comprar um seguro-saúde aqui, o governo ele dá realmente muito pouca ajuda, né? Aqui a saúde é de fato privada. Agora, se você veio para os Estados Unidos com um espírito empreendedor e conseguiu empreender, se você, por exemplo, veio aqui para começar a trabalhar na construção civil e depois você se tornou um encanador, um eletricista, e você vende a tua mão de obra diretamente para quem está te contratando, você presta serviço diretamente, você é a tua própria empresa, essas pessoas não se arrependem, né? Então, não, uma coisa é fato, o pobre americano tem uma situação de vida bem melhor do que o pobre brasileiro, isso é fato inegável. O pobre americano, ele reclama que tem só uma TV na casa e que o carro dele é muito velho, mas ele tem TV e tem casa. O pobre brasileiro, a privada dele é um buraco no fundo de casa. É muito diferente, é outro patamar, é outro nível. Mas no nível médio não é tão diferente assim, não. Se você tem uma classe média no Brasil, uma classe média aqui, é comparável, né? Você tem mais oportunidades? Eu diria que sim. Eu diria que tem menos influência do governo, segurança também é outro patamar. Então, assim, muitas pessoas não se arrependem, né? É uma questão de adaptação e você tem que abrir mão da cultura do brasileiro, né? Você está vindo para outro país, você tem que abraçar a cultura do outro país, né? Para ficar não abrir mão do arroz brasileiro, do feijão brasileiro. Eu não sei o que eu faço sem o arroz da minha mãe. Eu falei assim, meu amigo, não, você tem que estar abraçado para a mudança, né? Tem que abraçar a mudança e isso envolve adaptar a cultura local. Agora, se você não tem problema em relação a isso, você está realmente disposto a mudar, daí você não se arrepende, não. E, de novo, o meu objetivo não é convencer ninguém a vir para os Estados Unidos, nem convencer ninguém a desistir de vir para os Estados Unidos. É compartilhar informação de quem sabe como que é a vida, de quem vive nos Estados Unidos há algum tempo, de quem conhece gente que está em situação irregular, conhece a preocupação das pessoas que estão hoje em situação irregular.
E um vídeo, por mais longo que seja, é pouco para responder todas as perguntas. Então, por favor, vocês me mandem quantas perguntas você quiser. Eu vou atender a todos. Espero responder a todas as perguntas. Eu estou aqui para ajudar tanto quem quer vir para os Estados Unidos, está em dúvida, quer saber qualquer informação. Mesmo que eu não saiba, eu vou pesquisar, eu vou te dar a informação. Eu quero te ajudar, eu quero esclarecer todas as suas dúvidas em relação à imigração. Também para quem está nos Estados Unidos, né? Eu quero saber o sentimento de quem está nos Estados Unidos, de conhecer a história, compartilhar histórias. Esse é o objetivo do vídeo. E vocês comentam aqui embaixo, comentem inclusive o que vocês querem para os próximos vídeos, né? Cada assunto desse vídeo, cada bloco desse vídeo renderia mais e mais vídeos. Então é isso, gente. Comentem, façam perguntas e se inscrevam, né? Esse vídeo é bem diferente dos outros vídeos que eu fiz no canal, porque eu senti que eu tinha que dar essa prestação de serviço para os meus irmãos do Brasil. Então é isso aqui, então é isso aí, esse é o objetivo desse vídeo e eu espero ter ajudado a toda a comunidade. Deus abençoe a todos e não esqueçam de me seguir e de mandar suas perguntas. Amém.